E agora nós vamos fazer alguns exemplos práticos da teoria que nós acabamos de estudar sobre operadores para fixarmos esse assunto. Então nós vamos começar primeiramente com os operadores matemáticos. Eu vou salvar aqui esse arquivo. Nós estamos no 6, então agora vai ser o x7.php. Tirar isso aqui, deixar isso aqui assim. Então eu tenho aqui, primeiro operador vai ser o operador de adição. Então eu tenho um valor de A, um valor de B e um valor de C. Então para eu fazer, eu vou criar aqui uma variável C e vou dizer que C vai receber A mais B. Aqui eu vou dar um print. Um print C. Salvar. Aqui no localhost. Parece que agora é o 7, né? Vamos ver aqui então. Não, é o 7. Esperava-se vírgula. Ah, faltou bem aqui um ponto. Sempre a gente se enrola com a besteirinha. Então tá aí, ó. Então veja que imprimimos 33. Por quê? Porque A é 12 e B é 21. Então vimos aqui os operadores de soma, né? Agora vamos ver o de subtração. É fácil demais isso aqui. Mesma coisa, vai dar menos 9. 20, vou colocar aqui para ficar a conta redonda, para a gente não ter que usar muita cabeça para não doer. Ó, agora fica mais fácil da gente fazer a conta. Então 10 menos 20 dá menos 10. Próximo vai ser o operador de divisão, de multiplicação. Deu 200. Então eu tenho esse por esse, observa que deu 200. E o próximo vai ser o operador de divisão, que deu 0,5. Então está aqui, adição, multiplicação, subtração, multiplicação e divisão. Vamos então agora ver o resto. Vou pegar aqui e vou colocar o percento. Nesse caso aqui não pode ficar assim. Por quê? Porque tem que ser sempre o maior sobre o menor. No caso aqui, ó, eu vou pegar 50 e vou dividir por 20. A resposta tem que dar 10. Exatamente 10. Por quê? Porque o percento ele vai retornar o resto da divisão. Se eu pegar 50 e dividir por 20, vai dar 40. 40 e sobra 10. Logo, o resultado é igual a 10. Então, aqui vimos os operadores aritméticos. O próximo operador vai ser o operador de comparação. Então, aqui nós temos os operadores de comparação. Eu vou deixar esses operadores de comparação por último. Tá? Vamos passar, então, agora para os operadores de atribuição, né? Então, vamos lá. Operador de atribuição. Esse primeiro nós já, inclusive, estamos utilizando. Ó. No momento que a gente diz que uma variável A recebe uma variável B, isso aqui a gente já está, inclusive, utilizando. Aqui eu estou dizendo que A recebe 50, B recebe 20 e C recebe A div B, mod B. Então está aqui. Agora nós vamos ver o seguinte. Vamos colocar dentro da variável A, eu vou colocar assim, A mais igual B. Aqui equivale a dizer que é A mais B. Então vamos ver como é que fica agora. Aqui vai ficar assim. Tá aí. E aqui eu vou mandar imprimir A. Eu vou mandar aqui imprimir A antes. Aqui um print. Valor. Vou colocar aqui. Valor de A antes. Aqui eu vou dar um BR. E aqui eu vou colocar valor de B depois. Valor de A depois.
Aqui eu tenho, então, o valor de A. Aqui, o valor de A vai ser impresso. Depois eu utilizo essa operação aqui. E depois vamos ver o resultado. Vamos lá salvar para ver o que acontece. Então, olha só. O valor de A antes era 50. Por que está dando 70? Ah, porque eu estou mandando printear de novo. O valor de A antes era 50. Está aqui, ó, 50. Aí eu usei o operador A mais. Então, observa que ele pegou o 50 e somou com 20, que deu 70. Então, é isso que ele faz. É a mesma coisa que se eu pegasse o valor de A mais o valor de B. É isso que esse operador faz. Então, está aí como você pode ter percebido. Cadê o PowerPoint? O próximo é o menos. Então, aqui nós vamos colocar menos 30. O valor de A antes era 50. E aí subtraiu 50 menos 20. O valor de A depois ficou 30. O próximo, vezes. Ó, ficou então, né, 10.000, né? E agora o próximo é o concatenado. Então, no momento que eu concateno, tá aí o resultado. Ó. 50, 20. Por que 50, 20? Ele pega o valor de A, que é 50, e o de 20. E junta os dois. Ele concatenou. Ele não somou, não multiplicou nada. Ele concatenou, juntou os dois. Observa que eu fico com uma string 50, 20. O próximo é o percento. E deu 10 também. Pegou 10, pegou 50, dividiu por 20 e sobrou 10. Então, aí nós já vimos os operadores de atribuição. Vamos ver, então, agora os operadores. Vamos ver aqui os operadores de comparação, para a gente saber como é que utiliza. Para fazer os operadores de comparação, eu vou precisar utilizar aqui uma estrutura de controle. Vou fazer aqui um comentário. Estrutura de controle. Então, a primeira operação é como sinal de igualdade. Então, eu vou colocar if A igual B. Aqui eu vou colocar print verdadeiro, else print, e vou imprimir apenas a palavra false. O que eu estou fazendo aqui? Seguinte, todos os operadores de comparação, eles vão ter que sempre retornar apenas uma operação. Ou é igual, ou é verdadeiro, ou é falso, ou é verdadeiro. Então, comparação vai ser sempre, ou retorna falso, ou retorna verdadeiro. Então, é isso que ele vai acontecer. Se for verdadeiro, vai retornar a palavra verdadeiro. Se for falso, vai retornar a palavra falsa. Então, primeiramente, eu vou verificar se A é igual a B. Né? Eu já sei que a resposta tem que dar falso. E deu falso. Se eu colocasse agora aqui A igual a 50, B igual a 50, isso parece bem trivial, né? Mas para que você tenha o contato com as coisas básicas mesmo. Toda a aula para que fique realmente... Agora aqui vamos verificar esse com 3 igualdade. Verdadeiro. Se eu colocar aqui 10, deu falso. Então veja que eu obtive o mesmo resultado colocando igual como não. Agora eu vou colocar assim, ó. Aqui é diferente, né? Vou verificar se A é diferente de B. A resposta aqui tem que dar o quê? Tem que dar verdadeiro, lógico. Por que tem que dar verdadeiro? Porque realmente A é diferente de B. Agora, se A for igual a 50, aí tem que ser falso. Porque não é diferente, é igual. Né? O próximo é o diferente mesmo. Vamos utilizar o símbolo de diferente. Vamos ver se ele vai pegar esse valor. Deu falso. Não é diferente. Se eu colocar 10 aqui, aqui tem que dar agora verdadeiro. Deu verdadeiro. O próximo é o
diferente com duas igualdades. Você põe um aqui e assim. Verdadeiro. Se eu colocar aqui 50, tem que dar falso, né? Porque não é diferente, ele é igual. O próximo é o menor. Se eu colocar aqui menor, e deu verdadeiro. Quer dizer o seguinte, A é menor do que B? É menor do que B. Agora, A não vai ser menor do que B. Então, resultado falso. Agora, o maior. Resultado verdadeiro. Resultado falso. Próximo. Menor ou igual. Se eu colocar aqui 10. Se eu colocar aqui menor ou igual. Verdadeiro. Próximo. Maior ou igual. Verdadeiro por quê? Porque é igual. Se eu colocar aqui 20. Falso. Certo? Então tá aí. Então esses foram os operadores de comparação. Como você pode ter observado, não tem nenhum mistério neles. Já vimos esse. Já vimos esse. Já vimos os de atribuição. Já vimos os lógicos. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é bem interessante. Ó. Então, aqui assim. Eu vou fazer a seguinte comparação. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma operação utilizando o i. Vou fazer o seguinte. Eu vou comparar dois valores. Então, eu falei o seguinte, que no i, para que as duas operações, para que o resultado seja verdadeiro, é obrigatório que todas as primícias sejam verdadeiras. Aqui eu vou criar, no caso, 3 primícias para fazer a comparação. Criar um valor C e vou dar esse valor C, vamos supor, um valor aleatório. Vou colocar aqui é um string. Certo, uma string chamada de certo. Pronto. Então tá aí. Vou fazer a seguinte comparação. Vou verificar se A é maior ou igual a 10. Observa que A é maior ou igual a 10? É maior ou igual a 10. Ele não é maior, mas é igual. Então, para esse aqui, o resultado é verdadeiro. Aí eu vou colocar I, vou colocar B, se B é menor ou igual a 20. B é menor ou igual a 20? É verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. O resultado tem que dar verdadeiro. Vamos ver se vai dar verdadeiro. O resultado deu verdadeiro. Se eu colocasse aqui maior, agora aqui, esse aqui é verdadeiro. Na verdade, é só eu tirar a igualdade aqui. Ó. Na verdade, ó, esse aqui é verdadeiro, mas esse aqui é falso. Então, verdadeiro e falso, deu falso. Então, eu já fiz verdadeiro, 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 falso. Então, o resultado deu falso. Ó. Esse é verdadeiro e esse é falso. Resultado falso. Vou fazer agora assim, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, esse aqui agora vai ser verdadeiro e esse aqui agora vai ser falso. Então, aqui é falso, ó, porque A não é maior do que 10, é igual a 10, e B é menor ou igual a 20, é menor ou igual a 20. Então, falso e verdadeiro, o resultado dá o quê? Falso, correto. O próximo, falso e falso. Agora, as duas vão ser falsas. Vou tirar aqui a igualdade. Resultado falso. Então, você observou que para isso aqui dar verdadeiro, é obrigatório que as duas condições sejam verdadeiras. Agora sim, deu verdadeiro. Ó. Quando as duas são verdadeiras, então dá verdadeiro. Então, vimos então a regra do i. Vamos ver a regra do ou. Então, vou primeiro fazer o seguinte. Verdadeiro, aqui no caso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver aqui como ficaria. Os dois sendo verdadeiro. Aqui agora é o ou. Então, se é o ou, opa,
Os dois são verdadeiros. O resultado tem que ser verdadeiro. Agora, eu vou colocar o primeiro verdadeiro e o segundo falso. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. É só tirar essa igualdade e se torna falso. Porque não é menor, é igual. Então, veja que deu verdadeiro. Se eu colocasse aqui um i, ó, aí já ia dar falso. Agora, eu vou fazer o seguinte. O primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. O primeiro é falso e o segundo torna-se verdadeiro. Salvando. Resultado é para dar verdadeiro. Exatamente. Se eu colocasse aqui um i, o resultado seria falso. Agora, eu vou colocar falso e falso. Aqui é falso e aqui é falso. O resultado deu falso. Se eu colocasse um i, também ia dar falso. Então, aqui você viu que para o ou ser verdadeiro, basta que uma condição, basta uma condição ser verdadeiro e o a se torna verdadeiro. Muito bem. Agora, se você quiser colocar, negar isso aqui, ó, você pode, inclusive, eu vou só tirar isso aqui, mas você pode trabalhar essas condições. Você pode trabalhar essas condições em conjunto. Aqui eu estou dizendo o seguinte, que b é menor ou igual a 20. Aí, b é igual a 20. b é menor do que 20. Esse resultado é verdadeiro. Aliás, ele é falso. Se eu colocar bem aqui uma negação, ó, esse resultado é para dar falso. O resultado disso aqui é para dar falso. Mas se eu for executar, ó, vai dar verdadeiro. Por quê? Porque aqui eu fiz uma negação. Daqui para cá é falso. E como eu tenho um não falso, então um não falso faz com que essa sentença torne-se verdadeira. Então, um não falso torna-se verdadeira. Agora vamos juntar aqui para você ver como ficaria. Olha, eu tenho aqui essa premissa aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Isso aqui vai dar verdadeiro. Se eu colocar aqui, essa negação aqui, ó, isso aqui já torna falso. Agora, isso aí é diferente se eu colocar a negação. Aqui eu neguei toda a sentença. Se eu fizer assim, ó, aqui já vai dar outro resultado. Por quê? No caso, não dá outro resultado, por quê? Aqui é verdadeiro. Ó, eu vou tirar isso aqui e esse resultado fica verdadeiro. Quando eu coloco, esse resultado vira falso. Por quê? Porque aqui, ó, aqui é o ou. Então, o ou, para ser verdadeiro, basta um ser verdadeiro. Sem a negação, isso aqui é verdadeiro. Eu tenho A é maior ou igual a 10? A é maior ou igual a 10. Não é maior, mas é igual. Então, isso aqui é verdadeiro. B é menor ou igual a 20? Não, B é igual a 20. Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, é falso. Então, daria verdadeiro. Só que como eu nego essa sentença aqui, isso aqui torna-se falso. Aí vira falso ou falso. Certo? Se eu colocar aqui, significa que eu estou comparando toda a sentença. Assim como eu poderia utilizar assim, ó. Aqui eu tenho essa sentença aqui. E agora, eu vou comparar isso aí com... A gente coloca tudo entre parênteses para ficar mais fácil da gente entender, né? Igual a certo. Observa que aqui eu tenho assim, ó. A é maior ou igual a 10, verdadeiro. Ou B menor ou igual a 5, falso. Verdadeiro com falso dá o quê? Dá verdadeiro. Isso aqui dá verdadeiro, porque é verdadeiro com falso. E C igual a certo, verdadeiro. Então, o resultado final disso aí é para ser verdadeiro. E deu verdadeiro. Então, ele fez toda a comparação. Veja que eu usei agora 3 condições.
Se eu colocasse bem aqui um não, eu estou misturando aqui de propósito, agora vai dar falso. Por quê? Porque aqui vira falso, aí aqui eu leio, aqui é verdadeiro. Um não verdadeiro dá falso. Então fica falso ou falso, resultado falso. Então tudo isso aqui é falso. Comparado com isso aqui que é verdadeiro, e como eu tenho i, um verdadeiro e falso, resultado falso. Por isso que deu falso. Então nós esgotamos aqui todas as possibilidades dos operadores lógicos. Então já vimos os operadores lógicos. Vamos ver agora quem? Vamos ver agora os operadores de incremento, né? E decremento. Então vamos agora ver esses operadores de incremento e de decremento. O primeiro operador, observa que ele diz o seguinte: ele primeiro incrementa e então retorna o valor. Em outras palavras, se você tiver uma operação e você utilizar esse operador mais o valor da variável, significa o seguinte: primeiro ele incrementa, depois ele realiza a operação. É isso que ele está querendo dizer. Então, primeiro ele incrementa, depois ele realiza a operação. Vamos fazer aqui um exemplo para visualizar melhor. Eu vou pegar aqui, vou pegar esse print aqui, esse aqui. Vou pegar o print e vou fazer aqui a seguinte operação. Eu tenho o valor de A e tenho o valor de B. O C, vou criar aqui uma variável chamada C e vou dizer que o C vai receber a variável A, aí eu vou colocar mais, e vou colocar assim, ó. No caso aqui eu estou colocando mais A, né? Então, mais B. Então, vamos verificar qual que vai ser o valor de C. No primeiro caso, vou colocar bem aqui um outro print. E vou colocar o print com um asterisco para ficar mais claro. Utilizando mais B. Quando eu coloco, você já sabe que quando eu coloco aspas simples, significa que vai ser impresso exatamente aquilo que está escrito, né? Exatamente aquele valor. Aqui eu vou colocar um print BR. Tá. Então, executando aqui o print, vamos salvar. Então, olha só, utilizando o mais B, o nosso resultado ficou 31. Então, por quê? Ele pegou 10 mais 20. E observa que deu 31. Agora, vamos fazer diferente. Se eu pedir para imprimir o valor de B, olha o resultado que eu vou ter. Ó, o B, ele vale 21. Quer dizer, ele já somou, já incrementou em 1 e fez a operação. Se eu colocasse isso aqui assim, agora vai ficar mais claro assim. Ó, observa que deu 30, mas o valor de B é 20. Então, no primeiro caso, no primeiro valor, quando eu coloco mais antes, ele incrementa o valor e faz a operação. No segundo caso, ele faz a operação e depois ele incrementa. Então, veja que o B vale 21. Ele vale 21. Só que tinha uma operação aqui, A mais B. 10. 20 mais 10 deu 30. Aqui na operação, eu não senti esse valor incrementado. Se eu colocar aqui, ó, vai dar 31. Lógico que depois que ele incrementa, depois que ele faz a operação, ó, o B continua com o mesmo valor. Então, eu acho que já deu para você entender. Primeiro ele incrementa, depois ele faz a operação. Assim, primeiro ele faz a operação e depois ele incrementa. Quer dizer, na próxima vez que você for utilizar o B, ele vai valer tal valor. Aqui no caso, nós mandamos imprimir o valor de B, é 21. Mas como ele tem uma operação aqui, ele só incrementa depois. A mesma coisa você pode fazer com o menos. Ó,
que vale 19, mas aqui permanece 20, ou você poderia vir para cá, ó, colocando para cá, no caso aqui já vai valer, olha aí, 29, certo? Então tá aí, nós já fizemos esses operadores, acredito que ficou bem claro, né, essa explicação. A última coisa que eu vou comentar não é bem uma operação aqui dessas aí, mas eu vou comentar o seguinte. Se você colocar bem aqui, menos, por exemplo, menos B, quanto é que vale B? B vale 20. Se você colocar aqui menos B, você está querendo dizer o seguinte, que você vai trocar o sinal de B. Então, o resultado ia dar isso aqui, ó. Então, quanto é que vale o valor de B? O valor, aqui nessa operação, né, você vai trocar o valor de B, mas isso é trivial porque você está colocando um sinal de menos, então isso aqui não tem muito significado não. Se tipo assim, se você tivesse aqui menos, ó, e você alterasse, ó, observa que você inverteu, né, na operação o sinal de B. Isso aí é trivial. Então, com isso aqui, deixa eu ver se nós encerramos mesmo. Aqui nós já falamos de todos os operadores. Então, aqui nós encerramos a parte prática dos operadores. Fizemos todos eles, um por um, e então espero você na próxima aula.